caro colega, até aqui já discutimos vários modelos de agenda e agendamento. Vimos os problemas derivados de modelos com agenda mais fechada e também discutimos alguns contra-argumentos contra a abertura de agenda que algumas pessoas equivocadamente lançam contra a ideia de um acesso mais avançado. Mas ainda não discutimos o que é esse tal de acesso avançado, que muito se tem falado ultimamente. Então, afinal, o que é acesso avançado? Historicamente, as primeiras vezes em que esse termo foi categoricamente usado foi pela dupla de pesquisadores Mark Murray e Catherine Tantau, no artigo que literalmente explodiu o paradigma do acesso à atenção primária. Tal novo modelo propunha uma revolução no modo de ofertar consultas em que o foco está todo em fazer o trabalho de hoje exatamente no dia de hoje, assim como fazer o trabalho de amanhã no dia de amanhã e assim por diante. Isso significa equilibrar de modo equânime a demanda dos pacientes com a oferta dos provedores de cuidado. E, para tanto, o agendamento é centrado nos pacientes e nas suas necessidades. A agenda dos provedores não é mais protegida para que justamente a liberdade de agendamentos futura seja. Isso garante que os pacientes vejam o seu provedor de cuidados primários no mesmo dia em que demandam ou no dia da sua escolha. A proporção de agenda aberta para conseguir dar conta dessa equação depende do diagnóstico de demanda para cada local, que deve ser previamente realizado. Mas o sentido, o princípio universal do modelo que se aplica a todo e qualquer lugar é sempre conseguir o melhor balanço entre a oferta e a demanda. Podemos dizer, em analogia, que assim como o método clínico centrado na pessoa está para a clínica, o acesso avançado está para a gestão da agenda. O acesso avançado, então, é a gestão da agenda centrada na pessoa. No entanto, para muitas pessoas isso não fica claro e surgem erros conceituais que devemos resolver desde já, abordando o que não é acesso avançado. A primeira ideia errada é de que o acesso avançado é apenas para casos agudos. Não, em absoluto. A própria classificação de agudo e crônico já é um problema em si. Realmente bastante cristalizada na lida diária dos centros de saúde de atenção primária brasileira, muito provavelmente devido a uma construção histórica fortemente ligada aos conceitos da saúde pública, mais do que à prática clínica generalista da medicina de família, a classificação virtual em agudo e crônico, na verdade, é uma tentativa eufemística de camuflar a classificação de quem precisa de consulta no dia e quem não precisa de consulta no dia. Ora, será que uma pessoa com quadro gripal sem sinais de alerta realmente precisa de mais de uma consulta do que um paciente que precisa de um relatório do seu médico para conseguir um benefício social sem o qual ele não terá um alimento para comer? A intenção aqui não é propriamente dizer quem precisa mais ou menos, pois a noção de urgência é uma prerrogativa do paciente, que depende da sua experiência de doença, onde se conjugam sentimentos, ideias, funções e expectativa. Mas o exemplo está aqui para tentar reforçar o quanto negativo são essas classificações para a funcionalidade da atenção primária, como vimos na aula anterior. Além disso, a grande parte da demanda de agudos são, na verdade, crônicos agudizados, de forma que atender apenas o evento da agudização, como fazem as UPAs, é como enxugar o gelo. Mais do que separar simplificadamente a complexidade da pessoa, o acesso avançado está para todas as pessoas que precisam, sem tematização antecipada de consulta. Outro equívoco importante de comentar é sobre o modismo do acesso avançado. Por algum motivo, esse termo caiu nas graças dos profissionais e gestores da atenção primária. E agora usa-se esse termo para tudo quanto há, inclusive para práticas politiqueiras. Parece que fica bonito dizer que é avançado e politicamente isso vende bem ao público. Mas absolutamente não é possível compensar com o nome a falta de recursos e apoio do ponto de vista político e gestor que ocorrem em muitos serviços de atenção primária brasileira. Igualmente, errado é dizer do ponto de vista profissional que faz acesso avançado sem propriamente fazê-lo. Não existe acesso avançado pela metade. Isso, como vimos, é melhor denominado como carve-out. Então, para efetivamente fazer acesso avançado e poder dizer em alto e bom tom para os colegas, na ideia positiva de contagiá-los, é preciso muito, mas muito planejamento. Por isso, se você está se vendo como um herói, um outro equívoco, pode saber que você está fazendo acesso avançado errado. Como comentamos na primeira conversa desse curso, é impossível sustentar pessoalmente um sistema, por melhor e mais dedicado que seja o profissional. E por fim, outro erro clássico é imaginar que o acesso avançado só se aplica às agendas médicas. Não, em absoluto. Como comentaremos adiante no módulo 7, é praticamente impossível sustentar um acesso avançado sem uma equipe de enfermagem bem capacitada assistencialmente para abrir o acesso ombro a ombro com a equipe médica. Bem, desfeito esses equívocos sobre o acesso avançado, vamos citar aqui alguns benefícios dele.
Esses benefícios, naturalmente, vão ser tão maiores quanto mais estruturado estiver o sistema. Mas, em geral, eles são evidentes, tanto do ponto de vista do paciente, dos profissionais ou do próprio sistema. Pacientes são vistos quando precisam, pacientes são vistos em estágios precoces da história natural da doença, há uma redução do uso de pronto atendimentos, um favorecimento da longitudinalidade, pacientes menos ansiosos e menos queixosos dos serviços, os funcionários mais satisfeitos e melhora a qualidade da prestação de cuidados em saúde. Esses benefícios desejáveis a um primeiro olhar podem parecer bons por demais para serem reais, mas de fato as experiências têm provado que são verdadeiros. E ao contrário do que supõe o senso comum, eles não residem exclusivamente na aquisição de mais recursos. Em muitos casos, é possível, a partir de uma reorganização do processo de trabalho e das formas de agendamento e de agenda, oferecer um melhor acesso com os mesmos recursos humanos e estruturais de que se dispõe presentemente. Naturalmente que a interrupção de processos rotineiros de trabalho já instalados para a adoção de uma perspectiva estratégica de planejamento é muito difícil. E é justamente por isso que esse material foi elaborado, para mostrar que é possível, de maneira simples, ampliar o acesso da população aos serviços de saúde com agendamentos facilitados. Aqui serão abordadas as informações fundamentais e necessárias para entender o conceito de acesso avançado e eficiência, bem como as ferramentas, medidas e técnicas que podem ser utilizadas para auxiliar na sua implementação. A informação é apresentada em formato bastante pragmático, com etapas descritas passo a passo. Então, no final desse vídeo, vamos agora destrinchar os detalhes pelos quais passaremos para que você não apenas compreenda o acesso avançado, mas saiba o passo a passo de como implantá-lo. Assim, ao longo do material, a fim de manter uma ordem didática que seja facilmente apreensível e replicável, passaremos pelas seguintes etapas. Primeiro passo, avalie a prontidão e a motivação da sua equipe. Essa é a primeira etapa na qual a equipe deve fazer uma autoanálise da real prontidão e motivação que terá para, de fato, empreender semelhante mudança de mindset. Segundo passo, instrumentalize a equipe. A motivação por si só não é suficiente, é preciso conhecimentos teóricos. Nessa etapa, ocorre o compartilhamento de conhecimento no sentido de nivelá-lo para cima. Terceiro passo, faça o diagnóstico situacional da demanda e da oferta. Nessa etapa, serão apresentados instrumentos planificados de como fazer uma avaliação de recursos, potencialidades e problemas. Quarto passo, elenque os problemas prioritários. Naturalmente, é difícil se debruçar sobre todos os problemas, sobretudo quando são muitos. Nessa etapa, será apresentado formas de priorização dos problemas a serem enfrentados primeiro. Quinto passo, teste mudanças em pequena escala. Antes de fazer grandes operações, é preciso avaliar se de fato o plano é aplicável e impactante. Daí a importância de fazer pequenos testes. Nessa etapa, serão apresentados instrumentos planificados de teste. Sexto passo, implemente as mudanças. Finalmente, uma vez testado, a equipe estará pronta para fazer uma mudança definitiva de modelo de processo de trabalho. Nessa etapa, são apresentados instrumentos planificados para tal também. Sétimo passo, divulgue o seu sucesso. É importante divulgar o sucesso do modelo de acesso avançado para que ele se espraie na rede e beneficie mais comunidades. Nessa etapa, são apresentadas formas inteligentes de fazer a capacitação sobre acesso avançado. É isso. Nos vemos, então, nas próximas aulas. Até lá!